pessoal, tudo bom? Sou a professora Cláudia, estou aqui hoje junto com a professora Juliane para a gente fazer um bate-papo sobre pesquisa clínica. A professora Juliane tem larga experiência nisso, então ela vai contar um pouco mais para a gente sobre isso. Professora Juliane, quer contar a tua experiência um pouquinho para o pessoal? Claro, então, prazer estar falando contigo, mesmo à distância, né, que é a forma que nós temos agora de conseguir trabalhar um pouquinho mais alguns assuntos que são bem relevantes, assuntos que são importantes, né, inclusive esse nosso assunto de hoje, ele faz parte do que está aparecendo na mídia, então por isso que é tão importante que a gente possa esclarecer alguns pontos também, que o pessoal muitas vezes não tem contato direto durante a faculdade com esse tipo de estudo, né, estudos clínicos, e por isso que é bem legal que a gente possa conversar sobre isso. Bom, eu sou biomédica, né, então essa é a minha formação, e apesar de ter estudado durante muitos anos com projetos de pesquisa básica, então também trabalhei muito com projetos in vitro, in vivo, em animais, eu passei a trabalhar nos últimos 10 anos com ensaios clínicos. Então, eu venho trabalhando com indústria farmacêutica há aproximadamente 10 anos, indústrias grandes como Roche, Pfizer, né? E nesses ensaios clínicos nós acabamos aprendendo muito a respeito de regras, de como que o manejo desses ensaios devem ser realizados. E é um pouco diferente do que trabalhar, muitas vezes, com a pesquisa básica, né? Tem muitos pontos que nós precisamos manter, mas é um pouquinho diferente, tá? Então, eu fui coordenadora desses estudos ao longo desses anos, e com isso eu trabalhei diretamente com as monitorias que devem ser feitas, né? Então, nós temos monitores regulamentados por cada uma dessas indústrias, e eles fazem as visitas, e nós temos uma equipe, não só composta pelo coordenador, mas eu vou falar um pouquinho quem são esses membros dessa equipe mais adiante, para que todo mundo possa entender como se trabalha no ensaio clínico. Então, vamos começar do básico. O que é pesquisa clínica? O que é o conceito de pesquisa clínica? Bom, né, pesquisa clínica também, ensaio clínico, estudo clínico, né? Então nós utilizamos todos esses sinônimos para conseguir determinar esse tipo de pesquisa que pode ser realizada. Eles são ensaios que normalmente vão envolver humanos, né? Então por isso que são ensaios clínicos, nós trabalhamos com humanos, e nesses ensaios, é necessário verificar a segurança e a eficácia de uma determinada intervenção. Essa intervenção, ela pode ser um tratamento medicamentoso, normalmente é isso que a gente vai ver em boa parte dos ensaios clínicos, mas não é obrigatório, pode ser um procedimento, né? Pode ser algum implante, pode ser um tipo de cirurgia, pode ser uma intervenção como o exercício físico. Então, existe uma série de possibilidades de intervenção, tá? Então, são estudos que são realizados em humanos e que devem, então, demonstrar nos seus resultados segurança e eficácia de uma determinada intervenção nova que está sendo feita. Tá? Então, a intenção que se tem nessa tentativa de conseguir ver a segurança e eficácia, nós precisamos coletar dados, nós precisamos também verificar se os procedimentos eles estão adequados, fazer exames de imagem, exames laboratoriais, né? Tudo isso vai nos fundamentar para conseguir entender se essa intervenção ela vai poder ser aplicada à maior parte da população. E esses estudos, eles têm etapas, né? Eles têm fases. Quais seriam essas fases? São 4 fases, tá? Então, os estudos clínicos, eles se dividem em 4 fases. A primeira fase, é claro que ela é uma fase inicial, então nós vamos ter um número amostral pequeno, tá? Então, o N, ele é pequeno, são alguns sujeitos, e esses sujeitos, eles precisam ser saudáveis. Então, essa é a chave da fase 1, né? Tem que ser testado em sujeitos saudáveis, exatamente para que a gente possa iniciar o processo de segurança, entender, né, qual é a segurança, e também para buscar a dosagem ideal. Porque muitas vezes, quando se trabalha com fármaco, tu não sabe ainda se aquela dosagem que foi em uso de animais, né, se ela pode ser aplicada só proporcionalmente no humano, nem sempre vai ser assim, tá? Então, com isso, tu não estás incutindo em maior gravidade, né? Não tem um risco num paciente que já esteja acometido por uma determinada doença,
Tá? Isso é bem atual, né, com o caso da cloroquina, da hidroxicloroquina, que se tem muitos dados, né, in vitro, numa fase pré-clínica, mas não se tem ainda muitos dados de segurança em seres humanos, né? Perfeito, é exatamente isso que a gente precisa entender, né? Os dados pré-clínicos, eles nos motivam, né? Eles conseguem nos instruir para conseguir montar os protocolos, mas não obrigatoriamente eles vão ser reprodutíveis no humano. Então, por isso que todas essas fases, todas essas etapas, elas precisam ser seguidas, porque a intenção de um protocolo clínico é que ele não cause mais mal, né, do que tu ter deixado o paciente sem nenhuma intervenção. Essa é a questão, né? Eu não posso ter um protocolo clínico e matar a maior parte dos meus pacientes para tentar ver se eu salvaria alguém, né? Isso é antiético, né? Então, não posso fazer isso. Então, por isso que a fase 1, ela vai ser tão importante. Ela é uma fase que vai estabelecer regulação de dosagem. E aí, tu passa para uma fase 2. Na fase 2, tu vai aumentar o N e agora tu já pode incorporar outros pacientes que não só saudáveis, então tu já pode colocar o grupo de interesse, né? Se teu tratamento é para diabetes, tu vai colocar pacientes diabéticos também fazendo parte do trabalho, né? Então, na fase 2, tu já evolui com isso. Nesse momento, já pode iniciar um estudo multicêntrico, então tu já pode ter mais de um local de realização, tá? E nesse momento, a eficácia, ela também vai ser testada, então a intenção desse momento é testar a eficácia e testar a segurança, principalmente a incidência das reações adversas, dos efeitos adversos. Então agora a gente começa a contabilizar o que pode estar gerando de alterações em outros sistemas, né? O que o meu paciente pode estar respondendo negativamente quando ele tem administrado aquela medicação, tá? Então, nessa segunda fase, a gente vai evoluir um pouquinho mais, já tentando identificar efeitos adversos que possam existir, tá? Terceira fase, né? Aumenta mais um pouco. Então, a gente está sempre aumentando um pouco mais o número, a nossa amostragem, exatamente para ter um pouco mais de variabilidade, né? Para conseguir atingir mais pessoas. Com isso, tu vai conseguir enxergar mais efeitos que possam ter daquele fármaco. E a gente segue, né? Testando eficácia, né? Testando a segurança. Bom, e aí, nessa confirmação, né, quando a gente já tem um estudo em fase 3, normalmente acaba se abraçando internacionalmente, exatamente para tu atingir diferentes etnias, para que tu possa ganhar essa variabilidade. Quando é indústria, né, quando se tem dinheiro para conseguir mandar para outros lugares, né, kits, medicações, enfim, porque é um aparato imenso que tem que ter para fazer um ensaio clínico. Quando isso é possível, isso permite que tu tenha uma robustez muito maior do teu ensaio clínico, né? Todos os ensaios medicamentosos têm que ser assim, tu consegue atingir, né? Multicêntrico. Exatamente. Tu vai ter aí muito mais... eu vou precisar que tu repita, Cláudia, porque tu cortou. Multicêntricos, né? Os estudos multicêntricos, né? Exatamente. São os estudos multicêntricos, internacionais, que vão conseguir dar uma abrangência e uma variabilidade de população maior. Porque aí sim a gente vai conseguir ter relatos muito maiores de efeitos adversos, né? Então, tu está testando muito mais pessoas, tu está testando pessoas de diferentes etnias, diferentes idades, diferentes pesos, diferentes alturas, né? Situações de variabilidade biológica muito grande, e isso vai favorecer para que os efeitos adversos que possam existir apareçam, né? Então, tu não traz muito risco. Nisso que a gente vê, né, que aparece aquele monte de nome nos artigos, um monte, às vezes uma página inteira de nomes, né, porque tem muitas instituições envolvidas, porque é necessário realmente que tenha essa variabilidade biológica e tudo isso, né. Como a gente tem muito aluno, às vezes, nos escutando, né, então é importante a gente já até mostrar isso para eles, né. Quando vê, às vezes, um monte de nome, acha, botou gente para encher linguiça. Todo mundo,
Não é bem assim, não é bem assim, né? Mas, então, essa fase 3, ela serve para isso, para que tu possa confirmar tudo que tu teve na fase 2, para que tu possa ampliar para uma variabilidade biológica maior, e muitos dos fármacos, eles, principalmente na indústria farmacêutica, eu falo muito da indústria farmacêutica, não só pela minha experiência, mas é porque é aquela que acaba movimentando muito mais, né? Os ensaios clínicos, eles acontecem de uma maneira muito mais robusta, né? Então, por isso que eu falo bastante. Também vai servir de comparação a fase 3 com outras medicações. Então, nesse momento, a gente vai comparar com outras medicações que já existem no mercado, superioridade, inferioridade, equivalência, tá? Então, nós queremos saber por que vale a pena colocar aquela medicação? Ela vai ter alguma vantagem? Porque senão, nem adianta, né? Então, tudo é uma questão de mercado também, né? Então, por isso que tem que pensar na fase 3, ela também vai abranger isso, tá? Inicial, né? Exatamente. E a fase 4, né? Então, seria a última fase, é quando já existe a comercialização do produto. Tá? Então, não é porque ele já foi aprovado, porque ele já está, né, dentro da regulamentação daquele país, que não precisa fazer fiscalização, né? Então, é importante, tu vai saber melhor, falar melhor do que eu como farmacêutica, né? Que é importante entender que ele pode ter efeitos adversos tardios, né? Dependendo da população que está, como é aberto para a população em geral, pode ser que tu não tenha conseguido na tua amostragem testar um determinado grupo que depois vai fazer uso da medicação. Então, a gente não tem como saber. Então, por isso que na comercialização, mesmo pós-comercialização, também vão ser acompanhados esses efeitos adversos a longo prazo, né? Então, o uso desse medicamento por 5 anos, por 10 anos, quais os efeitos adversos que ele vai ter? Então, continua esse monitoramento, né? Então, que a gente diz, ocorre esse monitoramento, ele vai se estender até que realmente a segurança daquela medicação ela seja garantida, tá? Um estudo clínico ele demora muitos anos, né? Para eu poder lançar uma nova droga no mercado, não é eu começar hoje e eu achar que amanhã ou depois de amanhã ela vai estar no mercado, né? Exatamente. Tá? Um estudo clínico ele precisa de tempo para que essa testagem ela possa ser segura, né? Então, o acompanhamento ele normalmente vai acontecer no mínimo por 5 anos. Estou dizendo acompanhamento do paciente. Né? Então, para que esse fármaco possa ser comercializado. Então, está tudo pronto, está tudo, randomizou teu paciente, ele vai entrar no teu estudo, ele vai ter aí 5 anos de contato contigo para que tu possa acompanhá-lo, e aí sim que esse fármaco depois, né, quando tiver estabelecido todos os efeitos, é que ele pode ir para o mercado, realmente, para comercialização. E aí entra outra questão, né? Como a gente está trabalhando com seres humanos, isso tem que passar por um comitê de ética, né? Exatamente, né? Então, eu cheguei a falar, né? Em algum momento falei, a questão é ética, né? E é exatamente isso que nós precisamos priorizar, tá? Não pode, de maneira alguma, sem nenhum tipo de critério, as pessoas utilizarem a medicação, né? Sendo que ela não foi testada para aquilo. Então, nós, como profissionais da saúde, nós não podemos permitir isso, né? Isso não pode acontecer. A gente falou que o medicamento, ele não pode fazer mais mal do que bem, né? Então, tem que ter esse cuidado. Então, sim, né? Sempre tem que passar para o Comitê de Ética e Pesquisa do local. Claro que outros órgãos também podem regulamentar. Vou falar depois, posso falar um pouquinho depois sobre essa regulamentação, mas tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa do local, e dependendo se for algum tema diferenciado, como, por exemplo, organismos geneticamente modificados, a questão de reprodução assistida, questões genéticas de forma geral, né? Populações especiais, como população indígena, tem que passar pelo CONEP, né? E aí ele vai ter que passar, então, né, pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, porque são determinados temas muito críticos, né? Então, tem que ter um cuidado com relação a esse tema, né? Tu tem experiência em comitês, né, também pode falar um pouco melhor disso até. Na verdade, a minha experiência é mais com animais do que nisso, né? Mas a gente via que o pessoal falava, o meu projeto subiu para o CONEP,
Diziam isso, né? Exatamente, Projeto exatamente. para o Conep. A decisão não é aqui, a decisão vai vir do Conep. E geralmente era uma população especial ou era um tratamento realmente que poderia levar a uma consequência ou gerar algo para a população de benefício ou risco para a população muito grande que passava pelo Conep, né? Uma manipulação genética. Exatamente. Né? Quem trabalha muito com a epigenética, agora que era muito novo, o Conep os comitês de ética estavam entendendo que tinha que ir para o Conep. Então, às vezes, né, por ser novo, vai para o Conep, às vezes não, porque realmente precisa ir para o Conep, né? Mas falou uma coisa bem importante ali, que é a respeito dos órgãos, né? Cada país tem seus órgãos regulamentadores. Quem é que regulamenta isso aqui no Brasil? Aqui é a Anvisa. Tá? Então, aqui a regulamentação dos ensaios clínicos, que normalmente, né, estão relacionados com medicação, porque ensaios clínicos de outras intervenções, elas não têm necessidade dessa regulamentação, a não ser pelo comitê de ética mesmo, né? Então, o site, como nós chamamos, o sítio, ou mesmo o centro, né, quando a gente traduz é o centro de estudo, ele vai ter que passar pelo comitê de ética, esse trabalho antes do início, e todos os centros vão ter que passar, né? Todos os centros que forem estar associados também. Então, não basta só passar pelo centro de origem, quem propôs o primeiro estudo, não, todos os centros, é internacional, vai ter que passar de novo. Vai acontecer num hospital aqui em Porto Alegre, vai ter que passar para o comitê de ética aqui em Porto Alegre, mesmo que já tenha sido aprovado em todos os hospitais lá nos Estados Unidos. Então, não interessa, tem que passar pelo comitê de ética local. A Anvisa é uma agência regulamentadora, então, com relação às medicações, principalmente, né? Então, ela vai cuidar para que esses fármacos eles não estejam entrando de uma maneira irregular também, né? Então, ela precisa fiscalizar, ela precisa regulamentar. Tá? Então, isso é importante, né, a gente falar, porque senão parece que é Brasil, é país de terceiro mundo, aqui não passa por nada. Não passa. Não, funciona da mesma maneira que vai estar funcionando lá nos Estados Unidos, né? Apesar de nós termos aí uma situação diferenciada com relação aos ensaios clínicos, até eu acho pertinente falar sobre isso, né? Aqui no Brasil não se deve, né, de maneira alguma, gerar algum pagamento para participação em algum estudo clínico. Acho que muitos já devem ter visto, né? Até quem acompanha uma série, um filme, já devem ter visto que muitas pessoas participam de ensaios clínicos lá nos Estados Unidos, eles são pagos por isso, até como uma profissão, né? Não, tem gente que participa só para receber, que não está nem aí para o estudo, né? Então, aqui a gente não tem a remuneração, né? Exatamente. Então, aqui não tem isso. Então, todos os estudos aqui no Brasil, eles têm que prezar pelas boas práticas clínicas, né? Então, tem que prezar por isso. E também, os participantes, o estudo tem que garantir para os participantes que eles tenham proteção, confiabilidade, sigilo, né? Tudo isso o comitê de ética, ele vai analisar na hora que o projeto for submetido. E durante todo o protocolo, o pesquisador ele tem a obrigação de garantir isso para o participante, né? Então, por isso que todas essas regulamentações elas são importantes para que o participante ele seja respeitado, né? Seja garantido a dignidade dele, inclusive no momento do atendimento, né? Então, é muito importante. Ele não vai perder o atendimento se ele não quiser participar de uma pesquisa, né? Mas tudo isso vai ser garantido através dos comitês de ética. E quem é que pode participar de um projeto clínico? Tudo vai depender da área, né? É claro que vai depender da área de atuação, na área da saúde. Então, depende do que é o estudo clínico, né? Que tipo de estudo clínico que ele é. Se ele é um estudo clínico que precisa de alguma intervenção cirúrgica, tu vai ter que ter um especialista daquela área, né? Normalmente, nós temos aí um envolvimento multidisciplinar. As equipes, elas normalmente são multidisciplinares. Elas vão ter médicos, vão ter fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, nutricionistas, tudo dependendo do qual o interesse. Quando é da indústria farmacêutica, a gente acaba fechando muito farmácia, biomedicina, medicina e enfermagem, tá? Acaba fechando, às vezes, ciências biológicas, depende de como que, né, o biólogo, ele consegue trabalhar, depende da área dele. Mas a gente acaba fechando muito nesse grupo, tá? Mas as equipes, elas vão ter uma divisão.
né, nós temos na equipe um investigador principal, né, e esse investigador principal, ele é o responsável pelo estudo. Pode ser qualquer um dentro do hospital que tu estiver fazendo, né, dentro da instituição que tu estiver fazendo, mas é que ele tem que ser o indivíduo a se responsabilizar, ele tem a responsabilidade técnica total pelo Sim. estudo, tá? Então, ele vai estar ali. Só que é claro que esse investigador principal, né, o PI, que a gente chama, né, ele não vai trabalhar sozinho, né, ele vai precisar de uma equipe, porque ensaios clínicos demandam muito trabalho. Então, normalmente vão ter vários subinvestigadores. Aí ele escolhe assim, 1, 2, 3, e esses subinvestigadores podem ser de qualquer especialidade. Então, depende de qual é a necessidade. Necessidade de fazer coletas, pessoal da enfermagem, necessidade fazer algum tipo de intervenção, tu coloca um residente. Então, tudo vai depender, né, de qual é o estudo. Mas o subinvestigador, ele apoia, auxilia nos procedimentos, né? Ele vai auxiliar no procedimento. Que mais que pode ter? Pode ter um coordenador, né? E normalmente tem que ter um coordenador. Esse coordenador, ele vai ser responsável por toda a parte burocrática, né? Todos esses estudos eu fui coordenadora. O que tu vai precisar reportar? Tu reporta para um monitor que vai estar lá no centro de origem, né? Então, tu vai reportar diretamente todos os formulários em que tu vais preencher todos os dados de elegibilidade do paciente, todo o processo de randomização, toda a dispensação de medicação. Nossa, é uma burocracia aí infinita. É muita papelada ainda. Não é só online, é muita papelada mesmo. É um processo bem burocrático, tudo tem que ser assinado, enviado, tudo tem que ser assinado tanto pelo coordenador quanto pelo PI, então veja que é muito sério qualquer documento que saia, porque ele é um documento, são documentos que vão poder comprovar ou não o benefício que aquela medicação ela vai ter, tá? Então é extremamente sério. Então por isso que o coordenador ele vai abranger todas essas funcionalidades, né, de organizar o estudo, agenda, pacientes, né? Então tudo isso pode ser feito. Tá? Então, essa aproximadamente é a equipe que pode se formar no estudo clínico. E esses projetos, né, por eles serem tão complexos e demandarem uma equipe grande, eles precisam de um financiamento, obviamente, né? Como é que... Normalmente, né? Normalmente, os ensaios clínicos... né? Aqueles ensaios clínicos mais localizados, que são intervenções mais simples. O fomento pode vir até da instituição, né? Então, as instituições, principalmente públicas que tem, tu consegue, né, algum dinheiro para que tu possa fazer uma intervenção simples quando for um treinamento físico, quando for algum protocolo que já exista dentro do hospital, tu só está organizando aquele protocolo, tá? Mas, quando se fala em indústria farmacêutica, aí precisa de uma injeção muito maior de dinheiro. E aí não é qualquer um que consegue fazer esse financiamento. Normalmente a gente tem uma empresa por trás, né, um patrocinador, né? Então chama o patrocinador, o sponsor, né, que ele vai gerar esse dinheiro que para a indústria farmacêutica é milionário, né? Aliás, desculpa, bilionário, falei milionário, falei pouco, é bilionário, muito dinheiro envolvido mesmo, tá? Então, tipo FAPERGS, CAPES, CNPq, não são suficientes nesse momento, né? Para um estudo grande. Tem que ter a indústria por trás, né? Seja a farmacêutica ou o que for no caso, mas tem que ter um aporte. Na situação atual, que nós estamos com a questão do Covid e essa tentativa que se tem de descobrir algum fármaco, se ele for um fármaco que já exista no mercado, ok, é só tu conseguir alocar ele. Então, esses testes vão servir só para que tu possa dar a eficácia e a segurança quanto que a gente quer, né, com relação ao tratamento mais rápido do Covid, né? Mas, se tu está começando do zero, né, algum produto que nunca foi testado, bom, esse vai exigir um aporte de dinheiro muito maior. Então, é difícil que as instituições públicas, né, governamentais, elas consigam bancar isso. Normalmente é privado. E quais são os tipos de pesquisa clínica que podem existir?
Assim, o mais frequente e o que a gente considera mais confiável ensaio clínico para que possa ter resultados muito mais fáceis de interpretar, resultados que tu consiga realmente aplicar para aquele medicamento, são os ensaios clínicos randomizados, né? Então, eles, normalmente, a randomização, ela vai te garantir a aleatoriedade. Então, tu não consegue escolher quem vai receber uma intervenção ou quem vai receber placebo. Então, no ensaio clínico, tu normalmente faz essa separação. Alguns vão receber placebo, não receber nada de formulação, e o outro grupo vai receber. Só que na randomização, tu não escolhe. Né? Então, essa é a vantagem. Isso faz com que o teu trabalho tenha maior confiabilidade, porque tu não estás manipulando os teus dados. Esse paciente é um paciente bacana, legal, ele vai fazer o tratamento, então eu vou dar o fármaco para ele porque vai dar certo. Né? Então, a gente não garante isso, garante que não se manipule, então, esse tipo de trabalho. Mas existem muitas outras possibilidades, né? O ensaio clínico randomizado, ele é o melhor para que a gente possa ver esse modelo, principalmente para a indústria farmacêutica, duplo cego, né? Então, que quem está realizando, né? Quem está liberando a formulação do fármaco não tem contato direto com o paciente, e quem tem contato direto com o paciente não sabe o fármaco que está recebendo, né? Então, ninguém sabe de nada do escondido, e só depois que o estudo terminar é que tu consegue entender, né? Consegue descobrir o que está acontecendo, o que aconteceu com teus pacientes. Esse é o ideal, porque aí tu não tem manipulação nenhuma. Existem algumas outras possibilidades, tá? Existe o crossover, né? Que é o cruzado, principalmente quando tu tem um N pequeno, e aí tu consegue pegar e deixar o grupo A com placebo e o B com intervenção, depois tu troca, né? E daí o grupo B vai para placebo e o A vai para intervenção. Então, pode fazer isso, mas acontece. Só que tu tem que ter um tempo de washout, né? Tem que ter um tempo em que tu consiga fazer a retirada da medicação desse paciente para não intervir, né? Então, esse cuidado tem que ter. Eu acho que daí vem uma questão bastante importante, né, para a gente falar, porque são pessoas que estão participando disso, né? Como a gente já falou, foi para o Comitê de Ética em Seres Humanos, né? Então, é uma coisa muito importante. Que vantagens essas pessoas podem ter e que desvantagens esses participantes podem ter num estudo desses? Bom, como a gente comentou antes, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa questão do pagamento, tem que ficar bem claro, né? O máximo que os estudos eles conseguem liberar é alimentação e transporte, tá? Então, alimentação e transporte é possível porque isso não é visto como uma situação que pode ser utilizada, manipulada, tá? Então, o paciente ele vai ter essa vantagem, né? E o que eu quero colocar assim de vantagem? Nós estamos no Brasil, onde nós temos uma série de problemas com relação ao nosso sistema de saúde, apesar dele estar se mostrando um sistema muito bom, né? Nós temos aí que entender que o SUS ele tem vantagens maravilhosas. E esse sistema de saúde ele já estava saturado antes e ele está com risco de maior saturação agora. Mas ele é um sistema saturado. A gente sabe, a gente escuta ao longo de todos esses anos, a dificuldade das pessoas em conseguir atendimento médico. O que um ensaio clínico proporciona, da indústria ou não? Ele proporciona que esse paciente tenha mais consultas. Então, ele vem mais vezes, né, visitar o médico, o enfermeiro, ele vai sendo atendido muito mais vezes, né, do que o normal, do que esperar para ser atendido pelo SUS, né, que demora um pouco mais. O que mais que esse paciente ele tem? Exames. Ele tem uma série de exames que são feitos. Esses exames são entregues a ele, né? Ele tem acesso a esses exames e caso haja alguma alteração com relação a algum exame, é de obrigação, né, da equipe encaminhar para que ele possa ter o atendimento correto, inclusive o tratamento. Tá? O patrocinador paga o tratamento caso haja alguma alteração que possa estar relacionada com o fármaco, com o estudo. Enfim, se faz isso de uma maneira muito, muito séria, tá? Então, ele vai ter mais atendimento médico, ele vai ter mais acesso, tá? Isso é uma grande vantagem. Desvantagens que ele pode ter,
Bom, ele está, e claro, ele vai ter que assinar um termo de consentimento livre esclarecido, ele vai ter que entender que ele vai estar fazendo uso de uma medicação que ainda não foi testada, né, em larga escala, então pode acontecer efeitos adversos. Tudo isso tem que ser informado para o paciente antes dele ser alocado, antes de iniciar todo o processo de randomização, né? Então, a primeira etapa é que ele assine um termo de consentimento, onde ele vai ter esclarecido todas essas dúvidas, todos os riscos que ele pode ter, porque ele pode ter riscos. Ele tem que entender que ele pode ter riscos. Tá? Claro. Olha, acho que é basicamente isso, né? Que a gente tinha que conversar, bater um papo e mostrar para as pessoas um pouco do que é de uma realidade que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente está com uma doença séria aí envolvendo o mundo todo, né? Estão se buscando e tentando buscar alternativas de tratamento, cura, melhora, né? E que, infelizmente, vamos botar assim, não é de um dia para o outro que isso vai ser resolvido. A vacina não vem de um dia para o outro. A medicação que vai curar ou atenuar, vamos dizer assim, né, o que está acontecendo, pode sim estar sendo desenvolvida hoje, pode, e assim a gente espera que tanto a vacina quanto a medicação, ela sim esteja sendo desenvolvida, né? A medicação específica para isso, ou uma medicação que já exista sendo testada para isso, né? Mas que não é assim, amanhã eu vou me levantar e ela vai estar disponível, né? Vai demorar algum tempo, claro, que as coisas agora, elas também têm que se entender isso, que elas precisam ser abreviadas, inclusive essa burocracia de submissão ao comitê de ética, não sei como é que funciona, mas acredito que, por exemplo, como é que esse estudo está sendo feito pela Universidade de Pelotas tão rápido, junto com outras universidades, né? Foram divulgados esses dados ainda hoje, né, os primeiros dados, então, tipo, passou rápido por um comitê de ética, porque tem que ter passado, né? Então, coisas... A ciência, nesse momento, está em estado de emergencial, né? Então, tudo está muito mais acelerado, a burocracia ela está muito diminuída. A ciência está muito rápida, mas também os órgãos éticos também têm que estar muito rápidos para poderem, né, resolver os problemas que estão sendo causados pela rapidez da ciência. Né? Então, tipo, com certeza que quem uma coisa tem que ficar clara, né? A ciência, ela realmente não se constrói do dia para a noite, ela é uma construção progressiva, contínua, tem que ser contínua, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, dizer, mas para que vai servir isso? Bom, daqui a 10 anos isso vai ser muito importante. Então, a gente tem que estar sempre estudando diversos ramos. Eu acho que isso que tem que ficar bem claro, né? Por mais que hoje esteja se cobrando de uma maneira muito emergencial, não é assim que a ciência consegue ser feita com qualidade, né? A questão toda é com qualidade. A gente precisa que ela tem que ser contínua, ela tem que ser progressiva. É assim que nós precisamos entender ciência. Eu acho que essa é a maior mensagem que a gente deixa hoje, né? Que esses estudos, eles são necessários mais do que nunca no momento que a gente está vivendo, mas que eles vão demorar um pouco de tempo. A gente espera que seja abreviado essa janela temporal, mas ela vai ter que acontecer. Né? Então, acho que esse é o nosso maior recado hoje, para o pessoal poder entender um pouquinho de como é que funciona a pesquisa clínica, porque é só uma pontinha, né, que a gente falou, porque ela é muito grande e tal, mas eu acho que serve para isso, né? Então, exatamente. Ao conseguir ter uma noção do que é, né, um ensaio clínico, já que está se falando tanto, né, e com isso a gente também consiga, né, fazer com que as pessoas tenham mais interesse em também trabalhar nesses ensaios clínicos, em participar futuramente, não só agora, não só porque está aí, né, com Covid, mas isso vai continuar depois também, porque precisa progredir com relação à ciência sempre. Então tá, acho que é isso. Obrigada, então, pelos teus esclarecimentos, pela tua experiência no assunto, né? E a gente vai tentar, então, aqui no Nescavia, fazer umas abordagens um pouco diferentes, né, Ju, e trazer
algumas pessoas que entendem de alguns assuntos e conversar, fazer um bate-papo mais informal, assim também, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas. Isso aí, Então, te agradeço pelas tuas perguntas e espero que a gente tenha outras oportunidades, né, com o Nescrev, proporcionando que as pessoas consigam entender um pouco sobre o que está acontecendo, né, nessas diversas áreas na ciência, já que está todo mundo bem interessado agora em saber sobre ciência. Isso aí. Tá Então, bom? obrigada. Então tá. Tchau, tchau, até mais, então. Até breve para o pessoal também, porque a gente retorna em breve com mais algumas informações e alguns esclarecimentos sobre outros temas. Tchau. Isso aí. Tchau.